Para você estudar desta forma, né? Como que você faz? Primeiro, o ideal é você estudar uma carta apenas por dia, né? Não adianta, o tarô, ele é um exercício de paciência na vida da gente. De fato, porque assim, primeiro que, né, quando a gente pega, né, quando eu me deparei com esse baralho, que é esse daqui, né, o baralho inteiro, eu falei, meu Deus, é muita carta, né, e agora como é que eu faço? Então assim, se a gente ficar nessa preocupação de que, são muitas cartas, realmente são 78, são bastante, né? Mas se a gente ficar olhando lá na frente, a gente também não consegue se concentrar em fazer o que precisa fazer hoje. Então, o primeiro passo é estude uma carta por dia. Como que você pode fazer esse estudo? O tarô de Marsella, especificamente, quando eu aprendi, a gente começa a estudar pelo mago. O último arcano que a gente vai estudar é o louco, tá? Depois, eu entendi que o louco, ele faz um papel essencial na história que o tarô conta, né? Porque esses arcanos todos, eles contam uma história pra gente. Mas quando eu comecei a aprender o tarô de Marsella, a gente começava pelo mago. Mas você pode começar pelo louco, não tem problema, tá? A única coisa que eu recomendo é mantenha a ordem, né? Camila, mas eu já conheço as cartas, eu gosto bastante da Imperatriz, né? Porque eu acho que ela traz aqui essa energia feminina e tal, eu gosto muito da força, né? Ok, se você já conhece alguns arcanos e você gosta mais de uma carta ou menos de outra, sei lá, e você já sabe disso, mais um motivo para você manter a ordem no seu estudo, né? Por quê? Porque a gente vai ter uma tendência a procurar as cartas que a gente gosta mais para estudar primeiro. Só que aquelas cartas, ela tem uma correlação com as vizinhas dela, né? Então, por exemplo, se eu pego a carta, vou pegar a carta aqui dos enamorados, por exemplo, tá? Eu pego os enamorados, né? É o número 6. A carta dos enamorados, gente, ela tem uma correlação com o hierofante e com o carro, diretamente. E aí você vai entender isso melhor se você estudar as cartas na sequência. É claro que essa compreensão do histórico que o tarô conta vai vir mais para frente. Mas se você começar a estudar mantendo a sequência das cartas, quando você começar a juntar, vai ficar mais fácil. Por quê? Porque aí você não precisa decorar os números. Porque todas elas têm os números, né? Então, você bateu o olho na carta, você vai ver o número. Oi, Quexu, boa noite. Eu não sei se é esse seu nome, mas é o que está escrito aqui para mim. Boa noite, seja bem-vindo aqui na live. E aí, assim, você não vai precisar decorar os números. Por quê? Porque você já entendeu qual é a cena, né? Qual é a cena ali que aquela carta está representando na história inteira que os arcanos maiores estão contando para você. Então é uma coisa a menos para você se preocupar, né? Tem gente que fala assim para mim: Camila, cada dia eu pego uma carta aleatória e faço uma meditação ali com a carta, né? Anoto as impressões que eu tive daquele arcano, né? Tá errado? Não, gente, não tá. Não tá errado. Só que na hora de você entender a história, né? A jornada do louco ali nos arcanos maiores,
às vezes você vai ficar com um pouquinho mais de dificuldade, mas não que seja impossível, porque não é, tá? Então, se você falar, não, agora eu vou aprender, porque eu vou começar a usar o tarô para mim, para minha vida, porque eu tô precisando de um esclarecimento, eu tô precisando de uma ferramenta que me dê essa clareza, que me dê essa tranquilidade de no momento que eu precisar, eu tenho o tarô aqui, eu vou consultar porque, né, esse é o meu momento, sabe? Faça na sequência, né? Se você está usando as cartas só para você se conectar com aquela energia, para você trazer a energia do arcano para o seu dia, né? Ou para você pedir um aconselhamento, uma coisa assim, vamos dizer, que não está tão profunda ainda, aí tudo bem, né? Mas o que você pode fazer? Você pode fazer uma sequência, né? De trabalhar as cartas, estudar as cartas do tarô na sequência dos números. Então, do mago até o louco, ou do louco até o mundo, né? Do jeito que você preferir. Como eu disse, quando eu estudei o tarô de Marsella, a gente começava pelo mago. O Waite, nas recomendações dele, eu já vi em vários lugares ele começar pelo louco, né? Porque para ele fazia mais sentido. Então, você só vai conseguir entender essa diferença se você trabalhar os arcanos na sequência. Aí, ok, você fez ali aquela sequência, fez os 22, né? Os 22 arcanos. O máximo que vai dar é 22 dias se você pegar um arcano por dia para você poder aprofundar e se conectar um pouco mais com aquela imagem, com aquela energia do arcano. Depois disso, o que você pode fazer? Você já vai juntar ali nos arcanos menores e já começa a estudar os números e as figuras da corte? Tá? Não. O que você vai fazer? Você vai continuar só com os arcanos maiores e aí você vai começar a fazer esse estudo só que com as cartas aleatórias. Por quê? Porque aí você já estudou na sequência, você já tem mais ou menos uma ideia daquela correlação que eu falei, né, entre uma figura e outra. E aí sim você faz o estudo com as cartas aleatórias. E aí, gente, é que tá, assim, o pulo do gato aqui, né? Quando a gente começa eu falo conversar com o tarô, né? Mas tem gente que acha que eu sou, né, meio doida de falar que eu converso com o tarô. Mas assim, vocês vão perceber que o tarô ele vai começar a conversar com você. E isso é muito interessante, porque a gente começa a entender a mensagem daquela carta. Quando você já passou pelos 22 arcanos maiores, e aí para aprofundar um pouco mais, você começa a estudar cada carta aleatória. Por exemplo, você embaralha, hoje eu vou pegar aqui um arcano para eu estudar hoje, aleatório. Você vai começar a reparar que aquele arcano ele não é tão aleatório assim. Se você começar a fazer uma análise mesmo, uma anotação da carta que você tirou, quais foram as impressões que você teve com aquela carta, depois você faz uma análise do seu dia e tenta correlacionar, né? O que aconteceu no meu dia de hoje que tem a ver com esse arcano que eu tirei, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o carro, né? Tem gente que não gosta muito do carro, mas eu gosto. A carta do carro. A carta do carro, ela fala pra gente principalmente de determinação, avanço e triunfo. Só que é uma carta meio caótica, vamos dizer assim, né?
Aqui nem tanto, mas assim, a gente geralmente tem um cavalo olhando para cada lado, né? Aqui a gente tem as esfinges, né? Que o Waite, ele trocou os cavalos pelas esfinges. Mas tá um olhando para cada lado, aqui ele representou como um preto e um branco, tá vendo? Então ele fala dessa dualidade nessa carta do carro. Então, apesar dela falar pra gente de um avanço rápido na direção do nosso objetivo, ela é uma carta um pouco caótica. Quando essa carta ela aparece no nosso dia, na energia do dia, geralmente, uma coisa que assim, para mim foi muito evidente quando eu estava fazendo esses exercícios, é que teve um dia que eu peguei a carta do carro, aí eu pensei, né, eu falei, nossa, as coisas vão fluir, né, vão acontecer para mim, nossa, que bom, né, vai ser tudo muito rápido, tudo muito ágil e tal. Só que o que aconteceu no dia, gente, que eu não estava esperando e tem a ver com a carta do carro? Eu peguei muito trânsito. Vocês não têm noção. E assim, aconteceram coisas durante o meu dia que eu tive que usar mais o meu carro, o carro real da minha vida. Eu tive que usar mais vezes o carro do que eu tinha programado. Então é aquele dia que acontece assim, de alguém te ligar e te pedir uma carona, de você pegar trânsito, de você pegar uma via com os semáforos todos fechados na sua frente, você fala, meu Deus, eu tenho que chegar e eu não chego porque tá tudo fechado, tudo parado. Carta do carro, né? Avanço, movimento, sim, né? Só que uma certa, né? Uma certa situação caótica aí que pode acontecer no seu dia, tá? E isso são coisas que a gente só vai perceber quando a gente estiver vivendo a experiência. Por isso que é muito interessante a gente fazer esses exercícios, por quê? Porque a gente começa a correlacionar situações, né, reais, situações que eu vivenciei na minha vida, que eu tive aquela experiência com o arcano do tarô.